Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Livros Etc. Eu me chamo Isabel Lisboa e essa aqui é a aula 2 sobre o aborto. Conforme prometido, nesta aula eu vou explicar sobre os impactos do aborto no Brasil e ao redor do mundo, as suas consequências na sociedade e de que modo isso pode mudar a moral social. Mas se você ainda não viu a aula 1, onde eu explico a história do aborto, as ideologias que culminaram na defesa do aborto, como o eugenismo, como o neomalthusianismo, os seus pensadores, os seus ideólogos, no que eles acreditavam, é muito interessante que você assista essa primeira aula, compreenda e conheça esse contexto histórico, para aí sim você descobrir então os impactos na sociedade, tá? Uma aula complementa a outra. Bem como também vai intercalar bem se você também assistir às aulas do meu marido, o professor Leonardo Lisboa, onde ele explica e refuta as ideias marxistas, explicando lá, desde o livro do próprio Marx e do Engels, né, no Manifesto do Partido Comunista, aos seus ideólogos, aos filósofos que refutaram Marx e que provaram que as suas ideias são inconsistentes. E por que são inconsistentes? Então, uma aula vai trazer um contexto histórico, vai contextualizar você aí nessa linha do tempo, de modo que uma aula complementa com a outra. Mas se você ainda não for inscrito no canal, por favor, deixe seu like, comente, compartilhe, interaja, para que nosso canal cresça cada vez mais, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento. Também vamos deixar aí embaixo na descrição o link do Apoia-se, caso você queira nos ajudar, para que a gente possa se dedicar sempre mais a este canal. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula número 2. Para a gente começar, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da crença da superpopulação. Um dos principais argumentos dos ideólogos do aborto, daqueles que são a favor do abortamento, é de que haverá uma superpopulação mundial, de que haverá uma população em demasia, de que as pessoas irão se multiplicar indiscriminadamente e de que isso vai trazer um caos social. A gente já conversou sobre isso na aula passada também, onde eu explico de que essa ideia foi originariamente criada pelo Thomas Malthus, e que o Malthus, ele já errou nessa própria análise. Esse seu estudo foi da década de 50, de 60, e esse estudo já se provou inconsistente, justamente porque ele dizia que a população mundial cresce numa progressão geométrica, em PG, enquanto que os alimentos se multiplicam numa progressão aritmética em PA, e de que de 25 em 25 anos a população mundial iria dobrar de tamanho. Isso é falso por um motivo muito simples, de que ele analisava a probabilidade de fertilidade. Simplesmente ele via quantos filhos estavam nascendo ali na sua região, na sua sociedade, no seu país, e multiplicava isso, expansionava isso até os anos seguintes, como se fosse se manter constante esse crescimento. Mas não é assim que funciona, porque o crescimento populacional é influenciado por fatores sociológicos, por fatores geopolíticos. Então, se há guerras, essa população é dizimada de uma forma. Se não há também, ela acaba se multiplicando. Por outro lado, se essa população é mais pobre, ela vai tender a ser maior. Mas se há um desenvolvimento econômico, ela vai tender a ser menor, ou seja, menos filhos vão ser gerados. Isso é estatisticamente comprovado. O erro do Malthus foi pegar essa probabilidade e escalonar para os anos seguintes e não analisar a natalidade efetiva. Uma outra questão é que há um site chamado Overpopulation is a Myth, que mostra que se, de fato, essa população mundial que nós temos hoje, por exemplo, cerca de 7,5 bilhões de habitantes no mundo todo, se colocássemos todas essas pessoas em um só lugar, caberia no estado do Texas com conforto. Então a gente vê que não há uma superpopulação, que o nosso planeta cabe e comporta perfeitamente muito mais pessoas com conforto. Agora, uma coisa interessante que é necessário a gente analisar é que a ONU, como eu já expliquei, a ONU, embora ela não tenha sido criada com fins globalistas, ela foi criada mais uma questão de defender os direitos humanos por conta da exploração, da quantidade de pessoas que foram dizimadas através da Primeira e da Segunda Guerra. No entanto, logo a ONU já se corrompeu ali, desde o seu início, com essa frente eugenista e neomalthusiana que eu expliquei na aula 1, do modo de que essas instituições que são a favor do aborto, que são a favor da anticoncepção, da contracepção, se espalharam de tal modo que ganharam respaldo na ONU
E a ONU, por sua vez, ganhou rios de dinheiro dos Estados Unidos, do Reino Unido, de países desenvolvidos, para controlarem o crescimento populacional dos países subdesenvolvidos, porque servia a esses países. E a gente sabe que quanto mais pessoas, mais desenvolvimento naquela nação. Então, para que essas nações não crescessem tanto populacionalmente, então eles queriam que a população fosse cada vez menor dos países subdesenvolvidos. Então, a ONU ela já tem essa origem duvidosa, né? Ela já não é muito confiável se a gente analisar os estudos dela, justamente por esses interesses ali dos ideólogos que fazem parte da ONU. Mas, ainda assim, se a gente for levar a sério esses estudos, a gente vai ver que ao longo de 30 anos em que essa pauta começou, na verdade, 50 anos, né, desde a década de 70, de 60, especialmente na década de 70, que isso começou a ser amplamente discutido como uma defesa de ampliação dessas pautas abortistas. A gente vai ver que a ONU já publicou dezenas de estudos em que a cada estudo diferente, ela informa uma quantidade diferente prevista populacional daqui a algumas dezenas de anos. Por exemplo, o primeiro estudo da ONU dizia que até 2050 atingiríamos 9,6 bilhões de habitantes. Em seguida, um novo estudo afirmou que seriam 9,2 bilhões de habitantes até 2075. Em seguida, eles publicaram um outro estudo que dizia que seriam 8,97 bilhões de habitantes até 2300. O último estudo da ONU publicado, informado no livro, né, não sei se depois de 2017 já foi publicado outro, eles diziam que até 2100 a população mundial seria de 11,2 bilhões. Então, como confiar numa instituição que a cada ano que passa tem novas conclusões, uma que contradiz a outra, né? Tem um estudo que diz que seriam 8 bilhões em 2300 e outro que diz que seriam 11 bilhões em 2100. Como levar essa instituição a sério? Mas ainda assim, levando a sério, se a gente considerar que de fato haverá essa quantidade populacional daqui a 100 anos, né, em 2100, perto de 100 anos. Então, ainda assim, se a gente considerar que vai ter essa população, se a gente coloca toda essa população dentro do Brasil, a gente vai ter uma densidade populacional de 1.315 habitantes por quilômetro quadrado. Essa densidade populacional, ela ainda seria 3 vezes menor do que a atual densidade populacional de Curitiba, ou igual, praticamente a mesma, da cidade de Sorocaba ou de Campinas. Então, a gente vê que é perfeitamente normal, de que é perfeitamente possível, né, de que tenhamos uma população como essa, que ainda assim, mesmo que seja verdade, a gente não pode confiar, mas mesmo que seja, não teria nenhum problema de superpopulação, de que haveriam muitas pessoas e problemas de caos social por conta disso. É perfeitamente possível viver no mundo com uma população muito maior do que essa. O segundo ponto que a gente vê as pessoas que defendem o aborto afirmarem é que precisamos legalizar o aborto, precisamos legalizar, né, como já conseguiram, os métodos contraceptivos, por conta de que daqui a alguns anos haverá uma escassez de alimentos. Os alimentos eles ficarão escassos. Novamente seguindo a ideia malthusiana, né? Mas é importante falar que eu expliquei isso na primeira aula, né, de que o próprio Thomas Malthus ele não concordava, ele era veementemente contra métodos anticonceptivos ou aborto, ele era contrário. Ele defendia como solução para esse problema da superpopulação, que ele calculou erradamente, a abstinência sexual, a castidade. Mas então, né, ideólogos discordaram dele e criaram o neomalthusianismo. Esse sim, que defende contracepção e defende aborto amplamente e abertamente desde a sua origem. Voltando a essa questão da escassez de alimentos, né, de que seria uma corrente neomalthusiana, também já se foi comprovado que esses estudos da década de 50 e 60 são obsoletos, são inconsistentes e não se sustentam. Por um motivo muito simples, né? A cada tempo que passa, o agronegócio, a indústria do agronegócio é uma das mais desenvolvidas do planeta. Ela se desenvolve, ela se renova e a cada vez mais podemos cultivar alimentos em espaços menores, em tamanhos menores de campos. Então, é bem possível, completamente possível, que se toda a população mundial coubesse num único país como no Brasil, a gente utilizasse outro espaço para cultivar alimentos. Então, o problema não seria a escassez de alimentos, novamente, isso é um mito, né? Só para vocês terem uma noção, os países em que
há o problema da fome, há o problema de uma população que precisa de comida, como os continentes africanos, ou a Índia, ou Bangladesh, ou a China, são países que exportam alimentos. Ora, então, o problema que há ali não é simplesmente de que não há alimento nenhum e as pessoas estão passando fome por isso, mas de que há uma pobreza exacerbada. Há uma miséria, de fato, ali naquelas populações e elas necessitam. A desigualdade social é tão grande que elas não têm acesso às mínimas coisas, elas não têm acesso aos alimentos, né? Então, o problema não seria, de fato, a escassez de alimentos, mas sim a pobreza. E aí seria um outro modo de tratar esse problema, né? Então, bom, resumindo aqui, né? Primeiro mito, superpopulação, derrubado, não se sustenta, já foi comprovado, mas ainda assim as pessoas que defendem o aborto insistem em defender isso. Segundo mito, o mito da escassez de alimentos, também não se sustenta. Indo agora para o número de abortos antes e depois da legalização. Agora sim a gente vai entrar nos impactos da legalização do aborto nos países. O primeiro argumento que a gente ouve a respeito da legalização também é de que a legalização vai automaticamente reduzir o número de abortamentos. Antes da gente ir para as estatísticas, vamos primeiro para responder a isso através da argumentação lógica, né? Primeiro, um princípio básico do direito penal, é de que as leis existem para coibir as pessoas, para inibir as pessoas de executarem aquela determinada ação. Existem pessoas que irão executar essas ações independentemente de legislação. E essas devem ser punidas justamente por não respeitarem a lei. No entanto, existem muitas pessoas, e a maior parte das pessoas respeita a legislação e não as descumpre, certo? Então, no momento em que se legaliza, as pessoas passam a fazer mais porque aquilo virou justamente ilegal. E também porque, de fato, hoje há uma moral positivista muito disseminada no Brasil e no mundo de que se aquilo é legal, é moral, e se é ilegal, é imoral. Portanto, se o aborto passa a ser legalizado, então ele passa a ser moral. Ele passa a ser mais um método contraceptivo. Ele vira algo banal, algo banalizado. E não é achismo, a gente vai provar isso estatisticamente. E, na verdade, essa é uma das conclusões desse estudo, tá? Esse estudo que foi feito em mais de 20 países ao redor do mundo, e somando esses países, somando as populações de cada país, dá mais de 50% da população mundial. Então é um estudo muito sério, muito consistente, que vai analisar as consequências na população da legalização do aborto, de como isso modifica a moral social. Só um segundo ponto, né, é de que justamente isso, né, a aceitação popular ela vai crescer cada vez mais. Então, indo agora para o aborto ao redor do mundo, foi feito esse estudo. E qual que é o problema central dessa questão da legalização do aborto, né? É que as pessoas que defendem, os ideólogos, aqueles que lutam para que a legislação seja alterada do aborto, eles falam que a quantidade, o índice de abortamentos irá reduzir. Após a legalização, né, vamos supor num caso hipotético, né, defendemos aqui que no Brasil que seja legalizado o aborto. Sendo legalizado, e aí a gente justifica, olha, vai ser legalizado porque se for legalizado, se isso acontecer, então o índice de abortamentos vai ser reduzido. Ok, então legalizamos. A partir do momento em que isso é feito, nós que estávamos à frente da legalização, que estávamos defendendo, passamos então a camuflar os dados que mostram a quantidade de abortamentos que são realizados. Veja, são ideias que são defendidas anteriormente à legalização para que o aborto se torne legal. E após ele se tornar legal, então essas ideias deixam de ser defendidas, eles simplesmente se calam. E é esse o problema que os Estados Unidos, que outros países ao redor do mundo vêm enfrentando. E os Estados Unidos, enquanto um país extremamente desenvolvido, um país de primeiro mundo, né, ele não tem um sistema de contabilizar de maneira assertiva a quantidade de abortamentos que são realizados no país. O que se há é uma estimativa, justamente por isso, porque o aborto é legalizado, mas não há, na própria lei há uma brecha, então as clínicas e os hospitais eles não têm obrigação de fornecer esses dados para o Estado, para o governo. Então o Estado fica ali meio que de mãos atadas. O que administra, né, a parte federativa a presidência, né, não consegue coletar esses dados justamente porque os estados são autônomos, então fica aí esse
esse limbo, né, sem ter informações concisas acerca da quantidade efetiva de abortos que são realizados. Então, indo para o nosso primeiro país, os Estados Unidos, é o caso mais emblemático, porque foi legalizado através de uma situação de uma manipulação midiática, novamente daquele advocacy, né, que eu falei na última aula, onde a mídia espalha e noticia algo como se fosse já parte das ideias da sociedade, e aquilo passa a convencer a sociedade. É do tipo, eu chegar para uma pessoa e dizer, não, você acredita nisso, eu repito aquilo tantas vezes que a pessoa passa a acreditar, que de fato ela acredita. Então é feita uma lavagem cerebral na população, na sociedade, e passa então a pensar, acho que a gente realmente concorda com o aborto, ao menos em alguns casos. Então foi isso que foi feito com um caso emblemático chamado Roe vs. Wade, que aconteceu ali na jurisprudência americana, que possibilitou que na década de 70 o aborto fosse legalizado em vários estágios de gravidez em todo o país. Há um documentário muito interessante chamado Roe vs. Wade, você pode acessar, acredito que pela Netflix tem, e você consegue entender como funcionou essa história, as pessoas que estão ali, que foram a favor e as que foram contra, como a Phyllis Schlafly, que é uma antifeminista, né, se posicionou contrária já desde essa época, e você vê de que modo foi feita a manipulação em massa ali para que o aborto fosse tornado legal nos Estados Unidos, mesmo nos estados mais conservadores. Então os Estados Unidos têm esse problema, né? Os estados não notificam a federação, e os Estados Unidos é justamente o berço ali das grandes instituições, das grandes indústrias do aborto, como a IPPF, a International Planned Parenthood, né, como eu falei do International Planned Parenthood Foundation. A gente conversou um pouco sobre a história da Planned Parenthood na última aula, na primeira aula, onde eu expliquei a Margaret Sanger e os outros ideólogos que originaram a então Planned Parenthood e como essa clínica é a maior organização abortista do mundo. Então, eles têm um respaldo e um poder imenso. Eles recebem milhões de dólares anualmente através dessas organizações, dessas instituições. Ela é consultora, a Planned Parenthood é consultora direta da ONU nesses programas de aconselhamento familiar nos países desenvolvidos e especialmente nos subdesenvolvidos. Então, eles têm um poder gigante. Também o Instituto Alan Guttmacher, também a Fundação MacArthur, a Ford, Rockefeller, Melinda Gates, etc. São diversas instituições que nasceram ali nos Estados Unidos, que tem essa nascente, infelizmente, de racismo, né? Tem essa questão, esse problema do racismo. Então, a ideia eugenista, ela se perpetuou e foi fortalecida ali dentro dos Estados Unidos, no cerne da nação estadunidense. Então, a legalização foi feita na década de 70 nos Estados Unidos, porém, a partir da década de 90, foi quando os estados começaram a se negar a fornecer esses dados para os Estados Unidos, para a federação. Por quê, né? E aí tem alguns motivos aqui. O primeiro motivo seria a força da retomada das ações dos Provida, né? Foi um momento em que o desenvolvimento do exame de ultrassom aconteceu. Então, a partir do ultrassom, os movimentos pró-vida, né, os ativistas pró-vida, começaram a solicitar que fosse colocado na lei a obrigação de que para toda mulher que deseja realizar o aborto, ela pudesse primeiro fazer um exame de ultrassom, assim podendo ver o seu filho no ventre, e aí um índice grande de mulheres acabavam desistindo. Então, isso acabou tanto reduzindo um pouco o número de abortos, quanto enfraquecendo um pouco a causa abortista. Em média, então, e desde essa época, o que começou a acontecer? Né? Como o número estava muito grandioso, e na década de 90, começou a bater 1 milhão por ano, então foi justamente quando os estados pararam de fornecer dados, porque eles viram que os dados estavam indo totalmente contra aquilo que eles inicialmente defendiam a respeito do aborto, ou seja, de que o aborto de que a legalização reduz o índice de abortamentos. Então, com isso, o governo fica ali sem conseguir ter dados concisos. No entanto, o Instituto Guttmacher, que foi criado pelo Alan Guttmacher, que ele foi já presidente da Planned Parenthood, já foi em um momento, daí se separou e criou o seu instituto, e também já foi vice-presidente da Associação Americana de Eugenia. Então, dá pra gente entender quais eram os ideais desse homem. Então, ele tem esse instituto, que hoje já é visto como muito mais confiável, embora seja abortista, embora tenha as ideias eugenistas ali no seu cerne, do que o próprio governo para fornecer esses dados. Porque eles conseguem ir diretamente nas clínicas e hospitais e coletar os dados das clínicas dos abortos que foram feitos
enquanto que essas clínicas não informam os seus estados, pois não têm obrigação legal de fazê-lo. Então, eles conseguem coletar esses dados e fornecer a quantidade de abortos realizados de uma maneira muito mais ampla e muito mais confiável. Embora, ainda assim, não seja tão confiável por conta dos ideais deles, né? Da maneira que eles defendem a causa anticonceptiva. Só para vocês terem uma noção da confiabilidade desse instituto em comparação com o próprio governo, em 2014 o governo estimou que aconteceram 664.435 abortos, enquanto que o Instituto Guttmacher registrou 926 mil abortamentos. Então são quase 300 mil de diferença, isso é muito, né? São 30% a mais de abortamentos realizados, registrados pelo Instituto Guttmacher, e isso ainda não se conta os abortamentos clandestinos que acontecem, mesmo com a legalização. Hoje, se aborta por ano de 4 a 5 vezes mais do que no primeiro ano de legalização. Então a gente vê que cresceu aí pelo menos 500% a quantidade de abortamentos realizados em relação ao seu primeiro ano de legalização, em comparação com os anos mais atuais. O Instituto deve, então, a queda na década de 90, especialmente, a esse trabalho, né, que foi feito. O próprio Instituto, no próprio site deles, eles informam isso, de que foi muito mais efetivo fazer uma política de aconselhamento da sociedade, das mães, de estar ali presente, de dar apoio, né, nesse processo pré-natal e de possibilitar a mãe a oportunidade de colocar aquela criança para adoção. Esse trabalho foi feito pelos movimentos pró-vida, eles mesmos justificaram, né, no seu site, de que isso foi muito mais efetivo para haver uma redução no número de abortamentos do que a própria legalização. Então a gente vê que um próprio instituto que se define como um instituto abortista, eugenista, né, neomalthusiano, ainda assim, eles mesmos mostram, através do seu próprio site, das suas próprias fontes, que é muito mais efetivo o aconselhamento materno do que a legalização do aborto para a redução do índice de abortamentos. Então, indo agora para o Canadá. O Canadá é um caso emblemático, é um caso, assim, similar, também conta com esse problema dos Estados Unidos, né, de que os estados não fornecem os dados para a federação. Então, novamente, o governante fica ali num limbo sem saber a quantidade exata de abortos que são realizados. Mas, mais para frente, quando eu for falar sobre os abortamentos realizados por seleção sexual, simplesmente por ser menina ou por ser menino, de que isso acontece e tem acontecido nos países em que é legal, mas o Canadá é um desses casos em que hoje se aborta muito mais meninos, muito mais meninas do que meninos. Então sofre também dessa subnotificação, né? Que se chama de subnotificação, são menos casos de aborto são notificados para o Estado do que o que de fato acontece. Estima-se que 25% é de subnotificação. Então se a gente pegar essa numeração de abortamentos realizados, a gente pode aumentar aí 25%. Então são o que dá de 2007 a 2015, 97 mil abortos por ano a menos informados do que o que de fato foi. Então, na década de 70, quando foi legalizada, também é um caso de que houve aumento, contava anualmente com 11 mil. Isso na década de 70, né? 11 mil abortamentos por ano. Daí, a partir da década de 80, já subiu para 70 mil por ano. Na década de 90, subiu para 91 mil por ano. E desde 1992, e aí é que vem a questão curiosa, novamente, né? Bem similar à história dos Estados Unidos, a partir de 1992, ele simplesmente não passa de 100 mil por ano. Por que não passa? Porque foi justamente que os estados pararam de fornecer as informações a respeito da quantidade de abortamentos realizados. Porque eles perceberam que o número estava subindo muito e de que não seria interessante para a causa abortista informar o real número de abortos que é realizado. Então a gente pode esperar que aconteça muito mais do que 100 mil abortamentos por ano no Canadá. Em resumo, de 1970 a 2011, o Canadá sofreu um aumento de 971%. Ou seja, quase 1000%, quase 10 vezes mais abortamentos são realizados hoje do que na época da sua legalização. Em 2014, que são os últimos dados que nós temos, foram 100.194 crianças assassinadas no ventre da mãe. Então, indo agora para a Alemanha. A Alemanha foi o segundo país do século XX a legalizar o aborto, seguido da Rússia, então União Soviética, justamente ali na época do nazismo.
Nada mais óbvio, né, de que na Alemanha o aborto seria legalizado logo cedo, porque o nazismo bebeu da fonte eugenista que acredita que existem raças superiores e inferiores e de que as inferiores devem ser exterminadas. Então, como é que funcionou essa política abortista na Alemanha, né? Foi legalizado e no próprio governo de Hitler se incentivava que o aborto fosse realizado por todos aqueles marginalizados pelos judeus, por todos aqueles que estavam à margem da sociedade e que não faziam parte dos mais superiores, da raça ariana. Já entre as mulheres arianas era desincentivado que fosse feito o aborto. Então faziam aconselhamento, faziam todo esse apoio para que elas levassem adiante a gestação e tivessem os seus filhos. Então justamente a gente vê, né, que na Alemanha aconteceu exatamente o propósito que foi feito, que foi defendido desde o início. Com muita clareza, né? Com muita clareza. Para eles era muito claro de que existia uma raça superior, que ela precisaria ser levada adiante e a raça inferior ser exterminada. E a diferença é que nos outros países isso é, de certo modo, acobertado sob a bandeira aí do jargão da defesa da liberdade sexual. Em 1974, eram cerca de 17,8 mil abortamentos. Já em 2015, já são 99.237. Então, a Alemanha sofreu um aumento de 550% no índice de abortos, né? Então, é de fato mais um país em que a gente comprova que a legalização traz o índice de aumento de abortos no país. Na França, e foi legalizado em 1975, até a 10ª semana, sob a alegação de angústia ou estresse. Simplesmente chegava lá dizendo que estava angustiada ou estressada por conta da gestação e você conseguia o direito de abortar ou a qualquer momento em caso de risco de gestante ou probabilidade de doença da criança, de alguma doença que pudesse aí dificultar a sua vida. Se tivesse um diagnóstico disso, ela poderia abortar até o 9º mês. Isso se tornou legal em 1975, quando então tinham 33.454 abortos. Já em 2015, já contamos com 203.463 abortos, ou seja, um aumento de 600%. Lembrando que todos esses países sofrem desses mesmos problemas de subnotificação, né, por conta disso que foi falado. Primeiro, eles defendem a legalização para dizer que vai implicar na redução do índice de abortamentos, e à medida que é tornado legal, então folga-se vê de uma forma bem frouxa, né, esse gerenciamento, essa administração da contabilidade dos abortamentos. Então, em 2017, isso é muito curioso, em 2017, o governo francês promulgou uma lei que proíbe qualquer pessoa de disseminar informações a respeito dos prejuízos que o aborto pode ocasionar, tanto na sociedade quanto na saúde da mãe. Ou seja, isso aqui que eu estou fazendo hoje, essa aula sobre os males do aborto, eu teria sido presa por 2 anos ou teria que pagar uma multa de 30 mil euros, mesmo sendo informações da internet. Então, sendo pessoalmente, através de alguma espécie de manifestação, ou sendo nos meios sociais, não importa. Se você não pode divulgar as consequências nefastas da legalização do aborto e do aborto na saúde da mulher. Então, um dos países mais liberais do mundo, né, um dos países mais libertinos do mundo, que defendem e tal da liberdade e tudo mais, é um dos países em que justamente a gente vê qual é a intenção da defesa do aborto, né, que não é liberdade de nenhum tipo. Justamente eles não querem que as pessoas tenham conhecimento das consequências ruins do aborto. Já no Reino Unido, que é constituído, né, pela Inglaterra, País de Gales e Escócia, as informações que nós temos é que há uma subnotificação menor. Então, a gente consegue ter ali dados mais precisos, mais coesos do real índice de abortamentos que são realizados anualmente. Então, por conta disso, o autor desse livro, né, um dos autores do livro, resolveu utilizar o Reino Unido para fazer análise do perfil das pessoas que abortam. Então, já uma das instituições, de grandes instituições que tem lá no Reino Unido, que é a Abortion Review, eles confirmaram que a legalização fez aumentar o número de abortos.
que ainda hoje há luta contra os abortos clandestinos. Ainda existem abortos clandestinos mesmo com a legalização, porque justamente se há pessoas dispostas a não cumprir a lei, elas vão fazer isso independente de legislação, né? E após 48 anos, foram, né, de 27 mil, de uma média de 27 mil por ano, para 190 mil por ano. Ou seja, o Reino Unido já conta com 700% de aumento no seu índice de abortamentos. E agora as informações sobre essas gestantes, sobre essas mulheres que realizam o aborto, né? Foi de 2% dos 185 mil abortos realizados, desses dados que nós temos de 2015, eram de risco E, que é quando a criança nasce com algum problema. Ou seja, de 98% dos abortos realizados eram todos bebês saudáveis, né? Somente 2% seria algum risco à saúde do bebê. Que é justamente uma das pautas principais que a gente vê quando se defende o aborto, mas e os casos em que traz uma dificuldade de saúde para a mulher? Mas e os casos em que a criança tem uma deficiência e que a pessoa não vai conseguir administrar isso ao longo da vida? Né? A gente vê que o índice é muito pequeno em comparação à real estatística. E, na verdade, o que a gente vai concluir aqui é que boa parte das mulheres que realizam o aborto, boa parte delas, é simplesmente porque se tornou mais um método contraceptivo, porque banalizam que ali é uma vida e por egoísmo mesmo, por quererem exercer a sua liberdade acima do direito da vida da criança. Então, 98% desses fetos são saudáveis e entre 1995 e 2003, o número de abortos de não residentes oscilou de 9 a 10 mil, caindo em 2004, de 2004 a 2015 para 5 mil por ano. Uma outra porcentagem que também se considera é do índice de abortamentos entre as pessoas que são estrangeiras, que são de outros países e vão para o Reino Unido para abortar. Então, uma das consequências da legalização do aborto, além dessa questão do aumento do índice, é de que o país vira um turismo de aborto. As mulheres vão para lá para realizar aborto. Tem brasileiras aqui que vão para esses países para realizar o aborto. E também essa é uma das alegações das mulheres que defendem o aborto, de que as mulheres ricas podem abortar porque elas vão para esses países e realizam o aborto. De fato, elas podem, né? Mas as consequências são muito ruins. Voltando aqui então às estatísticas, né? De 8 a 10% são até a 13ª semana. Novamente, quais são os pontos que a gente vê, primeiramente, defenderem ao sugerir a legalização do aborto em um país? Primeiro ponto, deficiência da criança, que só representa 2% dos casos. Segundo ponto, risco de saúde à mulher. Terceiro ponto, de que seria até a 13ª semana, porque a criança não sofre, a criança não tem um sistema nervoso formado, não sente dor. Embora isso também já tenha sido contra-argumentado cientificamente, de que a criança sente dor, sim, mesmo na 13ª semana, ainda assim eles utilizam esse argumento, mas a gente vê que também, na maioria dos casos, não é o aborto prematuro que é feito, e sim um aborto tardio após a 13ª semana. Então, 10% dos casos são feitos na 13ª semana. Já 20% das mulheres grávidas que abortam sofrem problemas de estarem sozinhas, de serem viúvas ou de estarem solteiras, que também é uma das justificativas das defensoras do aborto, né? Vamos legalizar porque as mulheres, enfim, estão solteiras, ou não tem nenhum marido, não tem um homem que apoia, e eles falam do abortamento paterno, né, que é quando o pai abandona, e isso só constitui 20% dos casos de abortamento. 38% dos abortos são reincidentes. Outro ponto que é muito relevante a gente falar, né? Esses dados são do Reino Unido, mas dos Estados Unidos, sabe-se que, em média, são 45% das mulheres que realizam aborto já fizeram antes. No Reino Unido, 38% das mulheres são reincidentes. Elas já fizeram, porque, de fato, banaliza-se, torna-se mais um método de evitar um filho. Outro argumento que a gente vê das pessoas falando é a questão de fetos mal formados, né, de bebês mal formados. Mas e nesses casos? Vamos permitir o aborto nesse caso, já que a criança não vai ter vida. Isso só corresponde a 0,1% dos abortos realizados no Reino Unido, país, né, conjunto de países que têm as informações mais assertivas, mais confiáveis em relação à sua quantidade de abortos. Então, mais um argumento que é utilizado justamente para dar andamento à pauta abortista.
Outra questão é de que 94,3% dos bebês com síndrome de Down são abortados no Reino Unido. E com isso eu retomo uma história que aconteceu lá na França, né? Na França também acontece isso. O índice de abortamentos realizados em caso de síndrome de Down é absurdo, é muito grande também, bem próximo da taxa do Reino Unido. E em 2016 foi feita uma propaganda falando a respeito da vida que as crianças com síndrome de Down podem ter, explicando, né, mostrando lá as crianças brincando, cantando, dançando e mostrando que essas crianças podem sim ter uma vida. Na verdade, era uma campanha, né, pela defesa da vida das crianças com síndrome de Down. O governo francês mandou retirar essa propaganda dizendo que ela poderia causar um mal-estar nas mulheres que já realizaram um aborto. Então é justamente proibir que as pessoas tenham acesso à verdadeira informação ao que é de fato o aborto, ao que é de fato você querer brincar de ser Deus e eliminar as vidas que você acha que são inaptas, né? Porque crianças com síndrome de Down podem viver perfeitamente, sem nenhum tipo de... Claro, eles vão ter as suas limitações, mas a gente não tem direito de dizer quem pode e quem não pode viver. 30% das crianças são abortadas. E aí você vê assim, que de fato, como deu certo, né? Como deu certo essa ideia de vender o aborto como liberdade, e isso acabou trabalhando totalmente em prol da agenda eugenista. Porque o que diz a eugenia? Ela diz que existem pessoas que são inferiores, que não devem nascer. Então, 30% dos bebês que são diagnosticados com lábio leporino são abortados. Lábio leporino é um problema muito simples de resolver. Assim que a criança nasce, pode ser feita uma cirurgia, ela não vai ter problema nenhum, ela fica perfeita. E mesmo assim, 30% dessas crianças são abortadas somente por terem esse pequeno defeito genético. 5 em cada 10 bebês abortados no Reino Unido têm uma deficiência visual ou auditiva. 5 em cada 11 bebês abortados no Reino Unido são microcéfalos. Então, de fato, a gente vê que o que se houve, né, foi uma retomada às ideias pagãs de eliminarem, de matarem aqueles seres que têm algum tipo de deficiência. É algo totalmente anticristão e diabólico mesmo, né? Porque enquanto, se por um lado, o cristianismo diz para sermos caridosos com todas as pessoas, com todos os que são deficientes, com todos os que têm suas dificuldades, por outro lado, essa agenda progressista diz para eliminarmos todos eles. Né? É o anticristo, é o super-homem, como defende o Nietzsche. Eu vou só ler uma parte aqui que eu achei interessante destacar para vocês verem sobre essa questão do Reino Unido. Uma notícia de 2014, deixa eu só conferir isso mesmo. Uma notícia de 2014 ilustra como a legalização do aborto leva a sociedade a atitudes desumanas, eugenistas e egoístas. Um casal australiano reivindicava abortar na 23ª semana de gestação porque havia sido diagnosticado em exame de ultrassonografia que o feto sofria de má formação da mão esquerda. Nesse estado da Austrália, a legislação limitava o aborto até a 20ª semana. Os pais alegaram que não gostariam de ver seu filho sofrendo discriminação por ter essa deformação na mão esquerda e, portanto, gostariam de abortar. Os mesmos movimentos que alegam que o aborto deveria ser legalizado até a 20ª semana de gestação, porque supostamente o feto não sente dor, reivindicam o direito ao aborto depois que o feto já é capaz de sentir dor. Qual é o critério, afinal? Então, é justamente isso que a gente vê, né? Cada vez são definidos critérios diferentes para que cada vez mais se amplie até chegar ao 9º mês, em que a mulher possa realmente matar a criança perfeita ali já no 9º mês. E é absurdo isso, né? Você querer eliminar o seu filho porque ele não vai ter uma mão a menos e vai sofrer bullying na escola. É melhor sofrer bullying do que não nascer, né? Bom, indo agora para a Suécia. Suécia também, né? Em 1938, tinha uma média de 500 abortos por ano, e o que equivalia a 0,4% das gestações totais. Das mulheres grávidas, 0,4% abortavam. Em 2015, já são 38 mil, e corresponde já a 25% das mulheres grávidas. Então, na Suécia, houve um crescimento de 7.500%. É muito, né? São 75 vezes mais índices de abortamentos realizados ali do que quando ele não era legalizado. Indo agora já para o continente africano, na África do Sul,
que conta, tanto a África do Sul quanto o Nepal, que eu falo, né, são os países africanos, conta com dificuldade de que, como há forte crise econômica lá, enfim, a saúde é ruim, tudo é ruim, também com a legalização do aborto, através do acesso gratuito, né, nos hospitais públicos, também é ruim. Então, o que acontece é que, embora seja legalizado o aborto lá na África do Sul, ainda assim, somente 50% dos abortos realizados são legais. Os outros 50% são clandestinos. Justamente por conta dessa dificuldade, que não há estrutura. Né? Não há estrutura para outras coisas e para aborto também não tem. Então, em 1996, eram 1.500. Ainda assim, né? Se a gente pegar só o dado de abortos realizados legalmente, em 96 eram 1.500 abortos anualmente. E em 2014 esse número subiu para 89.126. E se a gente multiplica por 2, justamente somando com a quantidade de abortamentos clandestinos, o que dá quase 170 mil abortos por ano. No Nepal, 12% dos abortos realizados são coercitivos. É o marido que obriga a mulher a abortar ou o namorado que obriga a mulher a abortar. 17% dos abortos realizados são para espaçar, para uma mulher ou que ela não quer ter o seu primeiro filho agora, só mais tarde, ou que ela teve um filho e não quer ter outro agora. Então, ela resolve abortar. 12%, somente 12% dos abortos realizados são por crise financeira, por dificuldades financeiras. Mais um argumento que é defendido pelas pessoas que defendem o aborto é de que o aborto deve ser legalizado para que as pessoas que não têm dinheiro possam abortar. Mas somente 12% abortam por situação financeira no Nepal. Né? E uma consequência da legalização do aborto no Nepal, interessante falar sobre isso, aconteceu um aumento do índice de mortalidade materna. Foi legalizado lá em 2002. Em 2004, eram 10.561 mortes maternas. E já em 2011, são 95.305 mortes maternas. É um número absurdo, um número grandioso. A gente vê que a legalização, com toda essa estrutura ruim do Nepal, vai ocasionar uma morte materna ainda maior do que se aconselhasse essa mulher a levar a gestação adiante. Segundo o Instituto Alan Guttmacher, são realizados no Nepal 323 mil abortos por ano. Na Índia, que também é um caso complexo e emblemático, né, tem 1,3 bilhões de habitantes e já conta com, em 1970, já contava com 380 mil abortos anuais, que foi no ano da sua legalização. Em 1970, esse número subiu para 596 mil, meio milhão de abortos realizados. Em 2014, 701.415. E tudo isso só no sistema legal. Então a gente pode aí, com certeza, levar esse número para mais de 1 milhão de abortos realizados anualmente só na Índia. Na China, que também é uma superpopulação, né, um país que tem um alto índice populacional, conta com 1,37 bilhões de habitantes, e é legal desde 1953. Aqui eu faço um adendo. Recomendo fortemente a vocês um documentário chamado One Child's Nation, a nação de um filho só, de filho único, que eu acredito que tem disponível na Netflix, mas você pode achar em outros, acho que você consegue baixar facilmente esse documentário, que vai contar a história da política do filho único, que foi defendida lá pelo governo de Mao Tse Tung, pelo governo comunista na China, e de como a China conseguiu, através da agenda, através da propaganda, colocar na cabeça das pessoas que é virtuoso ter uma família pequena, ter uma família de um filho só. Só uma correção, não foi na Netflix que eu vi esse documentário, é na Amazon. Vou deixar o link na descrição para você, caso você queira ter acesso. Então você consegue assistir justamente esse documentário que explica, né, a história ali dessa política, o modo que eles conseguiram manipular a mente da população através da escola, através da propaganda, da TV, dos cartazes, dos outdoors, enfim, o tempo todo ali colocando, martelando na mente das pessoas que o melhor é ter uma família pequena. Então, nos países, nos estados ali na China, em que havia uma população maior de campo, como estatisticamente, né, isso acontece em todos os países, as famílias camponesas tendem a ter mais filhos, esses filhos ajudam ali a trabalhar. O que acontecia era que simplesmente o governo chegava, né, e via se a mulher estivesse grávida, ela ia para o hospital, e se constatasse que ela tivesse já um filho ou 2 filhos, ela era obrigada
a abortar. O aborto era feito obrigatoriamente. A laqueadura também era feita obrigatoriamente nas mulheres. A vasectomia era feita obrigatoriamente nos homens. E se o bebê nascesse, o bebê era assassinado assim que nascesse. Outra coisa que se via de forma muito comum, na medida que essa política foi implementada, foi o abandono das filhas, né? Porque é uma consequência dessa política de filho único e por toda a tradição que a China tem, né, cultural, e por ser mais interessante para os pais ter um filho homem, porque ele daria continuidade à família, né? Não perderia o nome da família, ele teria uma facilidade maior, uma probabilidade maior de apoiar a família futuramente. Os pais optavam por ter filhos homens. Então, quando tinham mulher, como eles só tinham, digamos que uma bala na munição ali, só poderiam ter um filho, eles resolviam, então, abandonar na rua. Então, era comum, você vai ver, se você for assistir esse documentário, relatos de pessoas testemunhando, né, de que era comum você andar nas ruas e você ver bebês no chão, bebês que eram simplesmente descartados como lixo. Então, o governo começou a oferecer uma recompensa para aqueles que entregavam esses bebês. Então, já na China, uma consequência dessa política de filho único, dessa legalização do aborto, é justamente que os bebês que nascem é feito tráfico de pessoas. Tráfico, seja para exploração sexual, seja para escravização de trabalhos, escravidão infantil, seja mesmo para vender as crianças, para disponibilizá-las para adoção em outros países. Então, muitas dessas crianças eram mandadas para a Europa, eram mandadas para os Estados Unidos, para a América. E os pais as pessoas que adotavam essas crianças não sabiam a origem delas, se elas tinham sido rejeitadas por seus pais ou se elas tinham sido raptadas de seus pais. Inclusive, no documentário eu ia falar sobre duas meninas gêmeas que nasceram e a mãe perdeu uma filha, né, por conta disso, porque só podia ter um, e levaram essa menina e ela foi adotada por uma família americana e depois de 12 anos vieram a descobrir a história dela e tudo mais. Você imagine como deve ter sido difícil, né? Como deve ser difícil para esses pais perceberem que a filha adotiva que eles tiveram foi fruto ali de um sequestro. É realmente extremamente complexa a situação da China, mas é muito importante frisar aqui que quando a gente vê as pessoas, as feministas especialmente, falando sobre a defesa do aborto, falando sobre a legalização do aborto, não se fala sobre as consequências da legalização do aborto em países como a China, em países como a Índia, em que há uma seleção por sexo, né? Como há toda uma cultura, né, de que prioriza-se os homens para dar continuidade à família, então as meninas são exterminadas, elas não têm chance nenhuma de viver. Essas crianças que são posteriormente adotadas foram uma sorte, é 1 em 1 milhão, porque boa parte delas são de fato descartadas no lixo, como nada, como qualquer coisa, mais indigna do que um animal. Então, essa seleção por sexo, era legal você abortar por sexo, pela questão do sexo da criança. Isso foi banido somente em 94. Então, desde 1953 até 94, era legal você abortar por seleção de sexo. E foi justamente em 1970 que veio essa política do filho único. Então, foi quando cresceu ainda mais essa dinâmica de só ter um filho que fosse homem. Em 2013, então, o Estado chinês liberou que tivesse 2 filhos. E entre 75 e 98, 50% é estimado que 50% dos bebês eram abortados. Até os anos 80, já tinham 5 milhões de abortos anualmente. Eu vou só agora ler uma parte aqui da página que eu achei interessante destacar sobre essa questão da China. Na verdade, sobre essa questão da seleção por sexo. A violência degradante contra a mulher que quer ter seus filhos e contra a criança não nascida, em especial do sexo feminino, reclama uma atenção especial dos movimentos feministas que militam em prol da autodeterminação e da liberdade da mulher. Diante desse cenário, onde a gestante chinesa sofre todos os tipos de violações, seja de ordem moral, seja em sua liberdade reprodutiva e principalmente em sua dignidade, quando não, além da vida da criança, também a sua própria vida é roubada.
Todavia, muito pouco ou nada é realizado pelos movimentos feministas que lutam pelo direito da mulher para que as chinesas que querem ter filhos em condições dignas, seguras e saudáveis possam fazê-lo. Quando se tem notícias de que o movimento feminista tenha se manifestado na China ou na Índia, ou em qualquer lugar onde a mulher foi privada de exercer a maternidade de forma livre e segura para levantar sua bandeira, fazer protestos, promover manifestações, ou seja, adotar qualquer medida que favoreça ou reivindique a revisão destes tipos de políticas. Isso coloca em questão se estes movimentos estão realmente preocupados com a mulher ou estão a serviço de interesses controlistas, políticos e econômicos, com objetivos exclusivamente ideológicos de propor ou impor uma mudança de mentalidade a respeito do verdadeiro significado de liberdade sexual, responsabilidade e de maternidade. Isso aqui é do estudo de Santos, 2016, que é justamente esse estudo que ele fez em todo o mundo, né? Em todos os países, metade dos países, falando sobre essa questão da legalização do aborto. Ele foi até bonzinho em falar aqui, né? Coloca assim em questão, não é? É comprovado, é visível, é evidente que as feministas, que os movimentos feministas não se importam com a mulher verdadeiramente. Porque se importassem, essa causa da China seria algo amplamente divulgado. Sequer na mídia a gente vê isso sendo muito falado, né? Eles falam de uma maneira muito superficial. Acontece, mas não destaque que essas crianças que foram mortas ao longo de todos esses anos merecem, né? Bom, se constatado que tem mais de 2 filhos, então o aborto é realizado e se nasce, é assassinado. Então, uma consequência do problema, uma consequência nefasta dessa legalização do aborto, dessa implementação do filho único, é que hoje já são, na China, a cada 100 mulheres, são 121 homens. Os homens já estão aí quase um quarto a mais do que as mulheres. E a estimativa é de que cresça ainda mais. Indo agora para a América do Sul, o caso emblemático do Uruguai. A gente ouve muito falar sobre o Uruguai. Sempre que numa discussão, num debate sobre o aborto, quem é pró-aborto fala muito sobre o Uruguai como o grande nome aí do grande país que vem para ser aquele que comprova de fato que a legalização traz a redução do índice de abortamentos. Mas a gente vai ver que também esse é mais um mito. Vejam, no Uruguai foi legalizado o aborto em 2012 e 98,87% dos abortos realizados são por decisão da mulher. Somente 0,01% corresponde ou são causados por violência sexual. Novamente, se a justificativa da defesa do aborto seria violência sexual, somente 0,01% dos abortos realizados o são por conta disso. 0,05% é por risco da saúde e 0,04% por anomalias. Então, sobre essa questão do mito da redução do índice de abortamentos, o que houve no Uruguai? Antes da legalização ser realizada em 2012, foram publicados 2 estudos. Um que dizia que eram realizados clandestinamente 55 mil abortos por ano, outro que dizia que eram realizados clandestinamente 33 mil abortos por ano. Esse número dos 33 mil pegou muito, se espalhou em todo o mundo. Até hoje, a pauta abortista fala desses 33 mil, que já foi comprovado que é falacioso. Por quê? Porque se é clandestino, não há como ter uma estimativa muito próxima, muito concisa do índice real que é realizado de abortamentos. O que se pode fazer para você, de fato, ter uma noção da quantidade de abortos clandestinos que acontecia anteriormente à legalização no primeiro ano da legalização, ou seja, em 2012, analisar, nesse ano, a quantidade, já no primeiro mês, a quantidade de abortos que foi realizado assim que foi legalizado. Porque vai ser muito próxima à quantidade que acontecia de maneira clandestina, né? Porque ainda não teve tempo de mudar a moral das pessoas e das pessoas que seguiam a lei passarem a fazer, já que foi no primeiro ano. Então a gente aproxima esse número que é realizado no primeiro ano à quantidade de abortos clandestinos. Então, em resumo, para se ter a quantidade fidedigna, verídica, dos abortamentos realizados de maneira clandestina, analisa-se o primeiro ano após a legalização. Essa quantidade será muito provavelmente muito próxima à quantidade de abortos que aconteciam de maneira clandestina. Por quê? Porque a sua legalização ainda não deu tempo de mudar a moral da legalização. Não é simplesmente, legalizou, vamos todos abortar.
né? Leva um tempo para aquilo passar a modificar a cultura social. Modifica, como a gente viu ao longo de toda essa aula, mas leva um tempo. Então, no primeiro ano, essa quantidade será muito próxima, anterior à sua legalização. O que foi que a gente teve de informação a partir do primeiro ano da sua legalização em 2012 no Uruguai? É que eram realizados, em média, 7 mil abortos. 7 mil abortos eram realizados. Então, essa seria a quantidade de abortos que eram realizados clandestinamente, ou bem próximo disso. Já no primeiro ano eram 6 mil, não anotei aqui a quantidade específica, mas eram 6 mil no primeiro ano, e à medida que foi passando, foi aumentando, e hoje, em 3 anos hoje não, na verdade, né? O último dado que temos, de 2015, 3 anos após a legalização, é de que cresceu quase 1/3. Então, já são mais de 9 mil abortos realizados anualmente no Uruguai. Então, assim, o que foi feito? Qual foi a manobra que foi feita e que é utilizada para essa questão do Uruguai? Joga-se um número no alto para jogar antes da legalização, e aí, após a sua legalização, tendo o número real, que vai ser menor do que aquele jogado anteriormente, eles vão dizer, olha, tá vendo aí? Isso foi uma redução. Isso foi provocado justamente por conta da legalização. E isso é falso, tá? Então, hoje, no Uruguai se abortam mais de 9 mil crianças por ano. Sobre o Chile, que é o segundo e último país dessa aula de hoje, foi legalizado de 1931 até 1989. Com a proibição, a mortalidade materna caiu de 69,2%. O Chile é um país também importante de analisarmos para essa questão de que o que elas falam é que, se for legalizado o aborto, o índice de mortalidade materna irá diminuir. No entanto, a gente viu que aqui no Chile, lá no Chile, onde à medida que passou a ser proibido a legalização do aborto, o índice de mortalidade da mulher acabou reduzindo, tá? Uma consequência da legalização do aborto. Porque se menos mulheres realizam um aborto, menos mulheres morrem. E o aborto, quanto maior o índice de escolaridade, menor o número de abortos. Quanto maior a renda per capita, menor o índice de abortos. E de que quando se restringe o aborto, essa é a conclusão do estudo dos Santos, né? Especialmente a respeito do Chile, quando se restringe o aborto, menos mulheres morrem. Então, retomando essa questão do aborto por seleção de sexo, especialmente com o desfavorecimento das meninas, né, das crianças do sexo feminino, a gente vai ver que 100 milhões de bebês, meninas, são abortadas no mundo. China, Índia, Canadá, Estados Unidos. No Reino Unido já foi solicitado pelo governo que fosse feito um estudo mais aprofundado para saber, tentar sondar qual a justificativa das mulheres para ver se está relacionada à seleção por sexo. Então a gente vê que de fato, a legalização do aborto não serve à mulher em nenhum aspecto, principalmente porque a mulher que é mais prejudicada é a própria criança do sexo feminino. Para vocês terem uma noção, no Canadá, boa parte dos pais que vão pedir por seleção de sexo que seja realizado o aborto da menina, eles já têm, ou eles já têm, né, uma menina, ou eles só querem ter um filho e que seja menino. Então, de fato, é feito como se você fosse numa sorveteria comprar algo que você quer que venha daquele jeito perfeito. Essa é uma consequência do aborto. Ele destrói a moral da sociedade, que passa a, de fato, acreditar que ela tem o poder de manipular a vida, que passa, de fato, a acreditar que ela é apta para escolher aqueles que devem nascer e aqueles que devem morrer. Na Coreia do Sul, na China e na Índia, para cada 100 meninas, nascem 130 meninos. Então, isso vai trazer uma consequência nefasta para o país, a longo prazo, porque a quantidade de mulheres vai ser muito menor do que a de homens, vai trazer um desequilíbrio nacional, e essa crise a gente vai ter que ver no futuro, né, como consequência dessa legalização. Eu quis trazer aqui esses dados, pode ser um pouco cansativo, talvez, para quem assistiu, e se você me acompanhou até aqui, eu agradeço por sua persistência, porque de fato é importante mostrar, né, se a gente fosse só com os argumentos lógicos, já daria para contra-argumentar a essa pauta de que a legalização reduz o índice de abortamentos. Mas é importante mostrarmos na prática, de fato, através de dados estatísticos,
como isso funcionou ao redor do mundo e como isso traz consequências para a própria mentalidade, para a própria alteração da mentalidade da sociedade em relação a isso, né? Passam de fato a acreditar que são deuses. Bom, então é isso. Agradeço a vocês pela atenção. Na próxima aula, eu irei falar sobre os argumentos filosóficos do aborto. Novamente, se você não for inscrito, se inscreva, interaja aqui para que o canal cresça. O link do Apoia-se também vai ficar aí à disposição, caso você queira nos ajudar. E na próxima aula será sobre os argumentos filosóficos, na aula seguinte sobre os argumentos teológicos. Se tem alguma pergunta, tem alguma sugestão a fazer, alguma coisa a ser comentada a respeito dessa aula, por favor, deixe aí embaixo nos comentários. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, tchau.